Olá, boa noite a todos. Vamos esperar o pessoal chegar. A live nesse canal que eu abri exclusivamente para o projeto focado nas lideranças. É um prazer estar com vocês aqui nesse canal do Instagram. Afinal de contas, é uma forma muito importante da gente se manter atualizado e tratar de um dos assuntos que mais se perpetua no mundo corporativo. E o desafio de hoje, ele na verdade foi trazido por vocês. Boa noite, quem está entrando, conversando justamente com as lideranças no grupo que hoje está comigo, são aproximadamente 51 pessoas no grupo de WhatsApp. Quero agradecer por essa oportunidade e também dentro das organizações. Nesse mês foram 3 situações justamente voltadas para essa mudança, né, na sua carreira e o receio do enfrentamento desse desafio de gerir pessoas, profissionais que são técnicos e que acabam assumindo, né, recebem esse novo papel dentro da sua performance, da sua carreira, do seu momento profissional, de além de unir a sua expertise, de gerir pessoas, e muitas dessas pessoas são os seus colegas de trabalho. E talvez até esses colegas de trabalho tenham inclusive um conhecimento, uma experiência maior, tenham idades, né, completamente diferentes. E nos 3 casos, muito boa noite, vamos aguardar mais uns minutinhos para a chegada. Quem for entrando, por favor, boa noite, diz o seu nome, da onde está falando, e enquanto eu vou citando esses 3 casos, a principal queixa, além de sintomas físicos, era, no fundo, existia o medo de assumir esse papel. Alzerina, Contabilidade Alagoinhas, boa noite, Espaço Consciência Laboral, muito boa noite. É um prazer recebê-los aqui na live. E para tratar, né, desse assunto, eu convidei a Churato. Isso, já fiz uma live. A Espaço Consciência Churato tem lives toda semana, tem um conteúdo, gente, muito legal sobre saúde mental e organizações. O foco dele é saúde mental no trabalho e ele faz um trabalho excepcional. Recomendo que sigam a página dele, lá no Rio de Janeiro. Para falar sobre esse assunto, eu chamei a Fernanda Silva. Eu vou aqui já adiantar o extenso currículo dela, justamente por ela ter pertinência para falar sobre esse tema. Ela é coach de negócios e liderança, atua como palestrante profissional e consultora empresarial, com foco em cultura organizacional e construção de times, coach de negócios e liderança, executive coach practitioner em PNL, analista comportamental. A Fernanda também tem MBA em coaching empresarial e executivo, formada no programa Leadership Masterclass com Daniel Goleman, pós-graduada em psicologia organizacional e formada em administração de recursos humanos. Atua há 13 anos na área de desenvolvimento humano organizacional e é coautora do livro Coaching e Liderança. Vamos mandar aí aviãozinho, convidar as pessoas que se interessam pelo tema e principalmente também o Idelbrando, muito obrigada pela sua presença. Depois compartilhar essa live para as pessoas que você acredita que possam se beneficiar dela. Eu vou chamar a Fernanda para que a gente já comece a discutir esse conteúdo. Ela já chegou, deixa eu só chamá-la aqui. Obrigada pela presença de cada um.
Vamos ver se ela entra. Pronto. Oi, Fernanda, muito boa noite. Seja bem-vindo ao meu canal do projeto só de líderes, desenvolvimento de líderes, focado na área de saúde. E onde Aniolga, muito boa noite, Aniolga. Onde essas questões organizacionais chegam para mim e nos aspectos de saúde. E eu creio, né, é o que eu defendo, que toda liderança ela precisa olhar para si em algumas áreas de saúde para desenvolver melhor os seus papéis. E aí eu estava justamente conversando contigo, que é uma especialista na área de desenvolvimento humano, sobre esse ponto específico, né? Quando os jovens líderes, os jovens profissionais, Cissa Teixeira, Gera Lagoinhas, muito boa noite. Os jovens profissionais que possuem curta ou longa experiência nas suas áreas de atuação se tornam líderes. Então, agradeço pela sua generosidade em estar aqui comigo nessa noite. Já estou te colocando um problema e fique aí à vontade para, enfim, se apresentar e já ir falando a respeito dessa questão. Pizzaria Bela de Itália, muito boa noite também. Obrigada pela tua presença aqui com a gente. Show, obrigada, Ana. Que bom revê-la, obrigada pelo convite. Eu e a Ana já fizemos algumas palestras juntas, né, Ana? Ajudando pessoas também a trabalhar a parte de inteligência emocional. Eu lembro que você falou exatamente sobre essas questões de saúde, que é o teu foco. Na época, eu acho que eu falei sobre primeiro emprego, coisas do tipo. Fico muito feliz pelo convite. E principalmente porque é um assunto assim que eu sou muito, muito apaixonada. Eu já venho da área de RH, então eu já tinha muito contato com os gestores. E é muito legal porque uma coisa a gente imagina que a gente precisa fazer um curso, faz uma faculdade, e aí aquela questão sua vai ser resolvida. E eu sempre falo, é muito além, assim, não que não seja importante, né? Nós estudamos muito, nós damos muito valor para o estudo, mas a realidade é muito diferente. Então, quando eu me tornei líder a primeira vez, gente, é um pânico, não é? Porque assim, eu vejo isso nos meus clientes, mas eu só fui ter clientes de coaching depois. Então, primeiro eu fui líder também, então eu apoiava líderes, depois eu fui líder. E o que que eu percebo? Só para a gente ter uma linha condutora aí. As empresas, elas não preparam os líderes. No mundo dos sonhos, eu fiz uma formação de cargos e salários. Boa noite para todo mundo aí que está chegando, sejam bem-vindos. Mandem corações que a gente adora. Manda um recadinho para as pessoas, né? Porque quanto mais pessoas participarem, o Instagram vê que esse conteúdo é relevante. Quando eu fiz a minha formação de cargos e salários, eu aprendi uma coisa que eu achei sensacional. Antes de você mudar uma pessoa de cargo, você tem lá os seus cargos e salários. Então, assim, um vendedor sênior tem as mesmas responsabilidades de um supervisor júnior. E por que que isso era muito legal? Porque antes de eu pegar aquela pessoa, aquele vendedor maravilhoso, incrível, e já transformá-lo em supervisor, eu testo ele. Eu já vou dando algumas atividades, eu já vou vivenciando com ele, vejo quais são as dificuldades. E aí eu analiso. Ah, esse cara realmente performa, ele gosta, ele se identifica, ela se identifica? Show. Então vamos torná-lo um supervisor. E aí eu não preciso. Eu só mudo a nomenclatura mesmo, porque o cargo é o mesmo e as atividades são as mesmas. Não, ele não serve. Ele não gosta, ele não se identifica, porque liderança tem muito de identificação, de você gostar mesmo das pessoas. E aí você não muda. Só que, Ana, aonde a gente vê isso? Que empresas que você que atende tanto já viu alguém trabalhar com esse cargos e salários dessa forma? Não tem. Muito. E aí, o que que É, eu faço? Eu pego, não, já vou passar a palavra para ti, mas só para a gente fechar essa primeira parte. O que que eu faço? Eu pego o meu vendedor, que é incrível, maravilhoso, ou meu técnico, ou meu engenheiro, falo, nossa, você é tão bom, que eu vou promover você. Aí ele fica feliz, comemora com a família, nossa, vai ser incrível.
vai ser o começo de um pesadelo. Ele não tem nem noção do que ele tem que fazer. Perfeito. Boa noite, Sara Batista, da área de segurança do trabalho, que sempre nos acompanha, a gente troca figurinhas. E você falou aí duas coisas que assim, são super pertinentes, com o que eu também tenho visto. O primeiro é o sintoma, você falou assim, né? Eu entrei em pânico, né? Tá? E justamente coincide com as queixas que eu recebo, o medo. E quando esse medo é crônico, às vezes ele inclusive somatiza. E quando a pessoa, poxa, eu estou com dor nas costas, tenho dor na coluna, crise no ouvido, problemas dentários, problemas no cabelo. Isso pode ser sintoma simplesmente de um medo crônico. Quando a gente vai, por exemplo, para a linha da acupuntura, posso até entender, poxa, isso não tem nada a ver, coluna, arcada dentária. Mas se eu entendo um pouquinho da medicina tradicional chinesa, eu vou logo para a emoção básica, e a emoção básica tem medo, e de repente o medo é justamente essa transição de uma situação como essa que você falou. Alguém que é brilhante no que faz, e aí você acaba destruindo a carreira dessa pessoa, mesmo que você tenha uma boa intenção, né? E a autoestima, a moral, porque aí ela começa a se achar incompetente. Ó, a Sara falou aqui também que nunca viu. É o que eu falei, Sara, a gente aprende que o certo é assim, mas eu, que trabalhei em RH, também nunca vi, entendeu? Mas as empresas com as quais eu trabalho, e eu não trabalho com cargos e salários, existem profissionais específicos disso. Eu fiz essa formação, mas eu não atuo dessa forma. Mas eu achei isso brilhante. Achei isso respeitoso com as pessoas, sabe? Porque você não joga ela na linha, no fogo cruzado. E você que trabalha com a questão de saúde, você sabe disso. Às vezes, eu consegui um cargo e eu tô feliz, apavorado, mas aí a gente tem uma questão do ego também. Eu não vou pedir ajuda, eu não vou falar com ninguém, eu não vou demonstrar fraqueza. E aí somatiza e aí você sabe o que acontece com o resto. E Ciara Ornelas Alagoinhas, muito boa noite. Essa questão do ego, né, é algo que eu acabei, na verdade, até antes de entrar na live, eu estava gravando um vídeo falando justamente para o grupo de WhatsApp, esse grupo de lideranças, sobre o pilar da saúde mental e o quanto, quando a gente assume o papel de líder, a gente tem mais ou menos uma tal de uma síndrome, que eu chamo de uma síndrome de ser especial, de querer suportar a pressão, de não admitir a vulnerabilidade, Perfeito. e como se a gente entendesse que sentir medo, sentir pânico, fosse sinônimo de defeito, de dificuldade, de ser fraco, de não conseguir dar conta, né? A gente parece que quando coloca essa roupa de liderança, é como se equivalesse a ser super-herói ou Mulher Maravilha, algo que não tem nada a ver. E como seria tão mais fácil, né? Chegar para Fernanda, né? Tem dias que eu tô isso, uma fala que vou te reproduzir, que foi o né, que literalmente chegou até mim. Tem dias que eu tô com garra, que eu tô motivado, porque eu até recebi essa responsabilidade, essa nova etapa da minha vida. Mas tem dias que me dá um medo, que me dá uma insegurança, que eu não sei para onde é que eu vou, que eu tô acabada, né? E aí a pessoa fica paralisada. E como é importante ter pessoas que ajudem nesse direcionamento, né? Tá? Quando quando essa promoção, quando esse vestir essa camisa, ela é feita de uma forma adequada. Pois é. É essa forma adequada que é o grande desafio. Vocês vão me ver olhando aqui de vez em quando para o lado, porque eu sempre faço algumas pontuações que eu acho que são legais aqui de eu trazer para vocês. Alguns casos, assim, alguns clientes meus, hoje eu trabalho com um cliente que ele assim, é um grande vendedor, foi um grande vendedor, vendedor de milhões, assim, e hoje ele é gerente de uma equipe. E qual é o desafio que a gente tem? Ele me contratou como coach de liderança para ajudar ele, mas na verdade nem foi um processo de liderança, foi um processo para bater a meta de milhões, que ele já bate milhões, mas ele quer triplicar isso. E aí, em determinado momento, Ana, ele chegou assim para mim, não sei se vocês conhecem, mas processo de coach a gente não diz o que a pessoa tem que fazer.
A gente ajuda a pessoa a analisar as possibilidades e qual é a que funciona melhor. E aí, ele falou pra mim assim numa sessão, eu acho que eu preciso vender. Gente, ele era um vendedor incrível. Eu acho que eu preciso vender, é isso que precisa para eu bater a minha meta. Eu fiquei quieto, falei, ok. Por que que você precisa? Ele, eu acho isso aqui. Aí ele foi, aí na outra semana ele voltou e falou, não, não é vender que eu preciso, essa não é minha responsabilidade mais. Então, o que que eu quero dizer com essa história para vocês? Sobre a minha visão e com a experiência que eu tenho com liderança, Ana, eu acho que faltam algumas coisas para que você consiga fazer essa transição, porque é uma transição de carreira. As pessoas acham que transição de carreira é sair de uma área e para outra. Não necessariamente. Eu era um liderado, eu tinha minha meta, meu foco, eu sou maravilhoso, eu entrego tudo que você me pede. Show. Quando eu me torno líder, não é mais a minha meta, é a nossa meta. Eu não olho mais para o meu umbiguinho, eu olho para as outras pessoas. Então, eu gosto muito de um livro chamado Pipeline da Liderança, que é do Han Charan, e ele fala sobre essas mudanças, essas transições. E sempre que eu mudo de um patamar, de um nível, eu preciso entender uma coisa. Muda a minha gestão do tempo. Você não conduz mais o teu tempo como você conduzia como um colaborador. Muda as suas responsabilidades. Eu vi você falando sobre papéis, lá bem no comecinho da live. Você precisa entender qual é o seu papel agora, porque ele mudou. E às vezes as empresas, elas não deixam isso muito claro nessa transição. Agora você faz isso com as pessoas, mas assim, qual é o seu papel? Quais são as habilidades que você precisa adquirir? E outra questão que eu acho que muda também são os valores. Os seus valores são diferentes. Eu não olho para o meu umbigo. Eu preciso olhar para o todo. E outros valores também, né? Perfeito. Eu estava aqui o comentário de Anne Olga, né, que ratifica o que você aí comentou, que infelizmente no mercado de trabalho atualmente não tem tido, né, esse direcionamento. E isso aí é verdade, como você colocou aí de uma forma extremamente didática. Obrigado, gente, que está entrando. Existem algumas habilidades, uma mudança de visão completa. Perfeito. Não é simplesmente, né? Tome agora essa que o filho é seu e esse, né, esse grupo, administre, cuide, direcione com o que você sabe, como se o fato dele ter performado bem no que ele é bom naturalmente, isso significa que ele tem essas habilidades, como você citou, para gerir pessoas, né? Sim, E quais perfeito. são e quais são os caminhos, Fernanda, que assim na sua experiência você sugere, seja para as organizações e seja para a própria pessoa que aspira? A primeira coisa são duas perguntas. Uma é a pessoa que é um expert e ele aspira em algum momento ser líder, tá? Então, Show. o que que ele, quais são as suas sugestões para que ele vislumbre isso dentro de um médio prazo? E a outra pessoa é que literalmente foi surpreendida, tome, né? Filho teu. O filho é teu, dentro desse cenário que a gente está. Então, são três perguntas para a pessoa nessas duas perspectivas, e para as empresas, né? Já que você tá percebendo isso, eu recebo, já falei, introduzi a live, né, falando dessas três situações que chegaram até a mim, só nesse mês. Mas qual é o teu conselho para as organizações, para os empregadores, para os gestores de RH? Vamos lá. Até porque eu trabalhei no RH também, então eu amo o RH, né? Tem um lugarzinho especial. Eu acho que assim, é legal ter palestras, óbvio, porque nós fazemos palestras nas empresas. É bacana ter cursos, tudo isso é maravilhoso. Mas eu acho que as empresas precisam, de novo, repetindo o que você falou lá no início, ter um desenho de cargos muito claros, sabe?
para que tenham papéis claros dentro dessa empresa. Então, antes de eu trazer para Ana Paula, que hoje ela vai se tornar supervisora, eu preciso ter isso muito bem desenhado, quais são as responsabilidades, quais são as expectativas, além dos números. Porque uma coisa é assim, oi Ana, parabéns, a partir de agora é isso e a meta é essa. Não, mas como é que eu preciso cuidar da Ana, eu preciso receber a Ana, eu preciso lembrar que a Ana, e aí eu gosto muito dessas nomenclaturas porque eu acho que ficam mais fáceis da gente entender. A Ana era sênior como vendedora. Como supervisora, ela é júnior, é estagiária. E a gente não pode esquecer disso. O RH precisa lembrar que a minha cobrança é diferente. Essa pessoa, quando eu contrato alguém para o meu negócio, contratei. Eu posso ter contratado um CEO. A gente sabe qual é a pressão que os CEOs têm dentro das organizações. Mas acredite, ele leva em torno de 6 meses. Ele pode até adiantar isso com treinamento, tudo isso, mas assim, até entender a cultura, até se adaptar, até entrar naquela realidade. E o mesmo é importante para o líder. Eu estou tirando uma pessoa que é sênior, expertise, domínio total, e trazendo ela para um cargo onde ela vai ser júnior. Então, um monte de sentimento vai aparecer ali, de medo, de incapacidade, de frustração. Mas eu pego dos meus clientes, assim, coisa que eu ouço muito. Fernanda, eu não entendo. É só ir lá e fazer isso. Eu sempre fiz assim. Aí vamos trabalhar o quê? Inteligência emocional. Então, agora falei para a empresa, vou falar agora para quem aspira a ser um líder. Trabalhe a sua inteligência emocional. Fernando, o que significa? Autoconsciência, que é uma especialidade da Ana, olhar para dentro de você, entender seus pontos fortes, o que você tem de muito bom, o que você precisa trabalhar. A autorregulação, acho que você também trabalha com isso, né, Ana? Então, essa autorregulação, essa autogestão. E aí entra a gestão social, que é onde você começa a olhar para o outro, do seu cargo. Que dificuldades meus colegas têm? Tenta ver, começa a identificar, veja como você consegue ajudá-los. Se você tem paciência para explicar, às vezes a pessoa se torna líder, e eu ouço isso, Ana. Não gosto de pessoas, nem quero gostar. Como ser líder? E eu não estou falando que você precisa amar, ser apaixonado, mas você vai ter que lidar. Vai ter que trabalhar gestão de relacionamentos. Aí eu respondi duas, Então, falta uma. falta uma. Mas assim, o que que você diria para alguém? O que que você imagina de alguém que diz assim, eu não gosto de pessoas? Eu já ouvi também isso, né? Assim, pessoas dizendo, eu não gosto de pessoas. Mas, gente, nós somos pessoas. Eu nunca parei, na verdade, para pensar sobre isso. E você falando assim para mim, né? Eu Dói. assim, mas meu Deus, né? Assim, o que que ele quer dizer de si mesmo? Né? Eu sei, claro que essa pessoa não pode gerir pessoas, mas assim, olha, né? Assim, a, o quanto é uma pessoa para ser compreendida, ser trabalhada, gente, sem nenhum preconceito, com todo o respeito que eu estou falando isso, mas Sim, o sim. quanto de material, né, para a gente trabalhar. Eu não gosto de pessoas, então, mas eu também sou pessoa, né? Oh, você agora me fez. Mas é, e esse cliente que disse essa frase para mim, ele tem mais de 10 empresas. E a gente fez um trabalho muito legal. Foi um trabalho assim, em dois processos. A gente terminou um processo, já engatou outro processo para trabalhar a parte de gestão e liderança dele. E ao término, antes do processo terminar, ele mandou para mim a pesquisa de clima da empresa. De todas as empresas, a pior nota de satisfação de trabalhar lá foi 96 ponto alguma coisa. Eu fiquei super feliz, ele ficou super feliz. Mas isso foi um processo. Então a gente afastou ele da supervisão direta das pessoas. Ele contratou uma pessoa de RH, ele contratou um VP para ele, entendeu? Então, assim, ele entendeu que assim, eu não gosto de pessoas e eu falo, tá tudo bem, mas eu preciso das pessoas. Simon Sinek fala isso. Se você não entende, se você não você trabalha com pessoas, sua equipe são pessoas, seus clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então, eu não estou dizendo que você tem que amar, salve, salve. Mas você precisa, se você quer ser um líder, você quer ser um ser humano, você vai ter que lidar com pessoas. Não tem uma opção.
E aí a última pergunta eu esqueci. Quem foi, quem está na sua carreira, é um expert e foi presenteado de forma surpreendente por essa promoção, sem nenhum preparo, sem Pronto, nada. filho é Olha, a seu. partir de agora, o filho é seu. Assuma e tome e se vire, porque eu tenho certeza que você é uma pessoa super gente fina, bateu todas as suas metas individuais, confio plenamente em você. Vai, Qual é a só sua vai. dica? Então, vamos lá. É, Mundo dos sonhos. Fale com o seu RH, coloque os seus medos, peça ajuda. Voltamos para o ego. Mas, mundo da realidade. Às vezes, você nem tem um RH. Assim, eu trabalho muito com empresas pequena e médio porte que nem tem um RH. Procure ajuda, procure um coach, faça um processo de desenvolvimento, de transição, que é importante e vai te ajudar a abrir a tua mente. Leia. É muito importante que você comece a entender, voltamos lá, valores, habilidades, gestão de tempo. Então, o teu tempo, que era 100% full time, em fazer aquela questão técnica e entregar algum produto, ele precisa agora ser melhor direcionado. Porque agora você precisa planejar, você precisa ter tempo para ler. Então, vá ler o Han Charan, Peter Drucker, enfim, vai entender quem são os mestres, os papas disso tudo. A Ana tá falando que não escuta. Tem mais alguém que não está escutando? Coloca aqui pra gente se mais Isso, alguém não estiver escutando. isso. O que que você assiste? Né? Em épocas de pandemia, a gente tá aí, ó. Quantos morreram? Quantos não sei o quê? Quantos não sei o que lá? Você tem que ser um líder que assiste outras coisas e que traz boas notícias. Eu tava assistindo a Record News, eu acho. Cara, é muito legal. Já assistiu, Ana, Record News? Gente, eu ponho lá, ai, o emprego aumentou, cidades maravilhosas, futuro. Cara, é só coisa legal, assim, mostra coisas ruins, mas como é que você, o que que você vai colocar? Porque você vai passar isso para sua equipe também. Quando o seu colaborador vier chorando, que é pandemia, que tá difícil, você vai falar, cara, olha quanta oportunidade, olha quantas coisas. Então você precisa trabalhar. Tecnicamente, você é bom, certo, Ana? Você já é. Você já foi promovido porque você é incrível. Você precisa trabalhar agora a tua mentalidade, a tua inteligência emocional, a tua comunicação para ser mais assertiva, a tua capacidade de persuasão, relacionamento com outras pessoas. Então, habilidades, valores, gestão de tempo. Como é que eu vou ter tempo para tudo isso? Vai precisar desenvolver essa habilidade também. E aí, Fernanda, tem um outro público que não está nas organizações tradicionais. É um público que até ele é o expert, ele de repente até estava trabalhando em uma organização, em uma empresa, mas ele resolve construir o próprio negócio, ser Adoro. dono, ser o empreendedor. Seja um empreendedor de uma estrutura física, mas hoje cada vez mais é um empreendedor digital. De alguma forma, ele vai influenciar pessoas. Não é? Ele não vai ter essa estética, isso que a gente hoje está discutindo, que vai gerenciar pessoas, ter uma equipe, mas de alguma forma ele não vai ser mais aquele indivíduo que é um liderado, que trabalha só para si ou está subordinado. Ele está ousando, através do seu conhecimento, encantar, convencer, se vender na internet. Eu sei que eu estou até meio que fugindo um pouco do tema, mas de alguma Não, forma, faz né, total de alguma, sentido. né? Então, qual é a sua experiência? Qual é a sua sugestão para esses nossos colegas, essas pessoas que estão ousando fazer esse salto, né? Que também Poxa. né, se entregar e influenciar. É assumir, enfim, é um subir um patamar, um degrau muito importante. Então, e o que você falou é muito, muito pertinente, porque às vezes eu sempre fui empregado e eu decidi abrir meu negócio. Gente, primeiro que assim, eu vou falar do fundo, eu vou falar de trás para frente.
Em algum momento, quando o seu negócio crescer, explodir, expandir, vai chegar um momento que você vai contratar pessoas. Então, se você não entender que você precisa desde já ter habilidades de líder, vai ser muito sofrido, porque você. Ai, eu tenho um restaurante, só eu cozinho, só eu cozinho. Olha, eu sempre uso esse exemplo do restaurante por causa disso. Eu adoro, minha comida é maravilhosa, todo mundo adora a minha comida. Se você não aprender a criar, a replicar isso, a ensinar outra pessoa, o teu restaurante nunca vai expandir, porque você, o dono, não fica na cozinha. O dono não é empregado. Então você já precisa ter esse olhar de que haverá um momento, sim, que eu vou passar o meu bastão. Que o que eu mais gosto de fazer, que é cabelo, que é pão, que é bolo, conforme a minha empresa cresce, para que ela... Porque ou você cresce ou você morre. Eu sempre digo isso quando a gente está falando de negócio. Se você não está crescendo, você está morrendo. Negócios não tem outra conversa. Então, em algum momento, você vai precisar terceirizar. Então, fui lá para o final falando do seu futuro, do crescimento do seu negócio, vou falar agora bem do começo. Você precisa trabalhar assim a liderança, de novo, os valores vão mudar, a gestão de tempo vai mudar, as suas habilidades. Você era expert, nós duas, Ana. Quando eu trabalhava em RH, eu era muito boa no que eu fazia, muito. Sabe, assim, eu gostava, eu batia metas, eu adorava ser a que mais contratava, enchia a sala, era uma beleza. Quando eu abri o meu negócio físico, e para encher de cliente o meu negócio? Lá na Brigadeiro, aqui em São Paulo, Brigadeiro com a Paulista, você não tem noção. Então, assim, eu precisei cuidar de mim, dizer o que eu tinha que fazer, me programar. Não tinha ninguém para dizer, olha, fez, não fez. Eu tinha que ser. Então, o líder de você mesmo é o crucial para você ser um bom líder no futuro. Porque se você não consegue nem fazer você sair da cama, eu lembro que em determinado momento do meu negócio, aí a gente tem conversa para um outro dia até. Eu abria às 7 e fechava às 10 horas da noite. Você tem noção? 7 da manhã até às 10 horas da noite. Se eu não tivesse uma boa líder para falar, acorda, é teu sonho, é tua vida, vai dar certo. Só que você tem que se mexer. E aí você pensa, mas não tá mais nesse negócio. Autoliderança, perfeito, é isso. Ah, mas você não tá mais nesse negócio. Mas esse negócio, foi nesse negócio que eu não trabalho mais, que eu percebi que não era o produto que eu gostava. Eu gostava da transformação das pessoas. Porque eu vendia um produto e eu tinha que acompanhar a pessoa para ver se ela tinha resultado. E eu amava quando ela tinha. O que eu faço hoje? A pessoa me contrata, eu trabalho com ela, acompanho e vejo se ela tem resultado. Então, valeu cada puxão de orelha que eu me dei. Cada vez que eu falei não consigo, e eu falei, consegue sim. Você não chegou até aqui à toa. Então, respondendo isso para ti, liderança é pertinente sim. Você vai precisar, quando abre o negócio, entender de planejamento, entender de monitoramento dos seus indicadores. Porque quando eu sou empregado, vem o meu líder e fala comigo, ó, não tá batendo a meta, não tá fazendo. Quando você é dono, é você que senta com você mesmo e fala, ó, isso aqui não tá bom, precisa melhorar aqui, você precisa ter uma análise. Você faz seu próprio mapeamento assim, das suas atividades, o que temos que fazer. Ai, mas isso eu não gosto de fazer, então. Vamos fazer, não tem discussão. Eu não sei se eu te respondi. Com certeza. Dea está colocando resposta para mim. Perfeito. E no final de tudo, o ponto principal é esse conceito de que líderes primeiro precisamos ser de nós mesmos, né? Para que a Exatamente. gente consiga liderar equipes. Se a gente não descobrir, não atuar em nós primeiros, como é que a gente vai ousar querer inspirar, motivar, ou todos os verbos que são colocados em cima das lideranças, né? E Sejamos até primeiro o a meu educar para cliente. nós. Meu cliente vai comprar em mim porque ele olha nos meus olhos e vê, eu quero ajudar essa pessoa, eu quero fazer não sei o quê, o meu bolo é o melhor da cidade. Então, tudo isso é liderança, é persuasão, é saber falar, é saber, assim, quando você tá com preguiça e você não quer fazer aquilo, falar, olha, os amigos estão indo pra balada, mas você tem um sonho ali, você tem um trabalho ali para fazer e você não vai pra balada. Então, a liderança, ela envolve tudo isso. Eu preciso liderar a mim,
Eu lidero, eu digo para as pessoas que todo mundo é líder, Ana. Na igreja, você é líder. E você não precisa ser o pastor, entende? Da minha casa, com os meus filhos, eu sou o líder para eles. Eu preciso inspirar meus filhos a irem pelo caminho correto, a não se desviarem, porque eu sou o líder daquela casa. Eu sou a líder do meu marido é meu líder, a gente reveza, né, essas posições. Então eu vejo liderança assim em tudo, verdadeiramente. Fechado, fechado. A gente pensa da mesma forma, da mesma forma. É importante quando a gente reconhece essa característica, né, no outro. Por isso que a síndrome do especial não tem espaço, né? Até porque o outro é um espelho e a gente Ah, cresce junto nesse processo, né? posso pegar esse gancho aí da síndrome do especial que você falou? Eu sofro, assim, né, com os meus clientes, alguns clientes, por isso. Mas eu sou tão bom, eu faço isso tão bem. E aí, uma das coisas que eu acho que é o meu papel é causar desconforto nos meus clientes. Falo, quem disse que você faz melhor? Quem disse que o seu colaborador, se você ensinar ele, ele não faz melhor? Porque a tua meta é ter pessoas melhores que você. O dever de todo líder é construir líderes melhores do que ele. Porque assim ele vai para o próximo patamar. Se você for indispensável, maravilhoso e único, vai morrer fazendo a mesma coisa. E por mais que você ame, gente, imagina você fazendo o que você ama, o que você gosta, para muito mais pessoas. Fazendo vários de você, só que numa versão plus. Isso é o papel do líder. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, dentro dessa perspectiva, Fernanda, para a gente já ir caminhando para o final da nossa live, a gente programou, gente, 40 minutos de live, que quem me acompanha já há algum tempo do outro perfil sabe que esse é o tempo que a gente faz para ser uma live objetiva, com gosto de quero mais. Para quem Show. quiser saber mais da Fernanda, vai no Instagram dela. Quem é que procura a Fernanda? Quando procura a Fernanda? Como é que a Fernanda ajuda? Fala um pouquinho a respeito do teu trabalho e como ele se insere dentro desse contexto. Vamos lá. Quem quiser conhecer meu trabalho, pode ir pelo site easycoachbrasil.com.br, www.easycoachbrasil.com.br, ou meu Insta, que é Fernanda Silva, coach de negócios. A pessoa que busca o meu trabalho é o líder que quer melhorar os resultados seus, da equipe, que não está performando ou que está performando sim, mas entende que pode ter muito mais resultado. Às vezes esse líder que acabou de receber essa promoção e que está perdido e não sabe quais são as habilidades que precisa desenvolver. E a pessoa que é dona de negócio também. Então eu tenho um negócio, porque o desafio do dono do negócio é trabalhar todos aqueles processos, organizar os processos e lidar com gente e lidar com o cliente. Então eu ajudo você a trabalhar todas essas perspectivas. A gente identifica qual é o ponto principal para a gente alavancar. Então, serão todos muito bem-vindos lá no meu Insta. Fernanda Silva, coach de negócios. Então, gente, a gente na verdade acabou discorrendo e dando soluções, sejam para os empregadores, para os profissionais que vislumbram a carreira de liderança, é claro, com a perspectiva e a compreensão desse processo de amadurecimento de que nós somos líderes na nossa própria natureza. É preciso enxergar essa luz que existe dentro da gente. Também, Fernanda falou, deu dicas extremamente pertinentes daquele quando a gente é pego de surpresa, somos experts e cai na nossa mão, olhe, você agora é líder de pessoas. O que fazer? Quais são as sugestões? Então, ela deu dicas também para esse público, que é justamente o objetivo. Obrigada, Anne. Que é justamente o nosso objetivo aqui, para clarear você. Compartilhe essa live, vai ajudar com certeza diversas pessoas que estão em alguns desses pilares e até você que porventura queira e deseja esteja se lançando dentro desse processo do empreendedorismo, né? Como a própria Fernanda colocou e deu o seu depoimento. Quero agradecer a sua presença nessa live, né? Até a própria Fernanda, quem esteve aqui com a gente ao vivo. É a primeira live nesse canal do projeto. Então,
É uma honra, Fernanda, Parabéns. revê-la, Que bom. Também, que né? bom. Estou feliz. E agradecer a sua presença, a todo mundo. E, enfim, muito obrigada e espero que vocês continuem nos acompanhando. Sigam a Fernanda e até o próximo Ainda posso fazer encontro. um Pode último falar, convite? pode, Lancei por com a Rosana favor. Amazon, que você conhece, nossa amiga, um programa de desenvolvimento de negócios que é o PDN. Depois, quem quiser abrir um negócio e precisar entender um pouco mais, entra lá e dá uma olhadinha no nosso programa. É só isso. Desculpa e um beijo para todos. Obrigada pelo convite, viu? De nada. A Rosana Amazon também é uma colega, a gente pode ir consultar esse projeto, que eu tenho certeza que vai ser que é extremamente relevante para quem está aí nesse campo do empreendedorismo, tá bom? Um Perfeito. beijo na próxima quarta, hoje é que dia? Segunda. Quarta-feira tem outra live e tem uma super convidada também. Beijo. Tchau. Quarta vai ter.